Sentes que o tempo nunca chega, que o dia-a-dia é um turbilhão e que por muito que faças, os resultados não são o que esperas? Então estás no sítio certo. Eu sou Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Gravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomares decisões, a transformar o caos em ação para avançares com confiança nos teus negócios, na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Ser boa pessoa não te torna um bom líder. Há líderes que confundem bondade com ausência de coragem. Querem proteger toda a gente do desconforto e acabam por deixar a equipa desprotegida da mediocridade. Bem-vindos a mais um episódio do Se Queres Gravata. Hoje quero fazer-te uma pergunta desconfortável. Queres que gostem de ti ou queres liderar? Repara, eu não estou a defender a frieza, a arrogância ou falta de humanidade. Eu estou a falar da diferença entre tratar as pessoas com respeito e precisar constantemente da aprovação delas. Quando um líder precisa de ser amado por todos, começa a evitar conversas difíceis, aceita atrasos recorrentes, relativiza comportamentos que prejudicam a equipa e chama empatia ao que muitas vezes é apenas medo de desagradar. Ser boa pessoa é um valor. Ser bom líder é uma responsabilidade. E estas duas coisas podem e devem coexistir. Mas liderança exige algo que a simpatia sozinha nunca entrega, que é clareza. Uma pessoa pode ser extraordinariamente simpática e profundamente injusta como líder. Basta que permita que quem cumpre carregue o trabalho de quem não cumpre. Basta que feche os olhos à falta de respeito para não criar conflitos. Basta que elogie toda a gente por igual, mesmo quando o contributo não foi igual. Parece bondade, mas para os melhores elementos da equipa é abandono. Imagina esta situação. Um técnico que chega repetidamente atrasado e deixa os colegas a concluir instalações que eram responsabilidade sua. O diretor percebe, mas evita falar, porque sabe que a pessoa atravessou uma fase difícil, está numa fase menos boa. A intenção é humana. O problema é que o resultado é tóxico. Os colegas aprendem que cumprir ou não cumprir dá exatamente no mesmo. A compaixão saudável perguntaria o que se passa, definiria apoio e estabeleceria um prazo claro para a mudança. A permissividade apenas adia a conversa e transfere o custo para toda a equipa. Um bom líder não humilha, mas confronta. Não agride, mas nomeia o que está a acontecer. Não ameaça, mas deixa claras as consequências. Um bom líder pode dizer assim: quero perceber o que se passa e ajudar-te a ultrapassar isto. Ao mesmo tempo, este comportamento está a afetar a equipa e não pode continuar. A partir de hoje, precisamos deste padrão, neste prazo. E vamos rever os resultados nesta data. Isto não é dureza, é respeito pela pessoa, pela equipa e pelo negócio. Há 3 perguntas que o líder deve sempre fazer antes de evitar uma conversa. A primeira: o meu silêncio está a proteger esta pessoa ou apenas a proteger-me do desconforto? Segunda: quem está a pagar o preço daquilo que eu estou a tolerar? E a terceira: se todos repetissem este comportamento, que cultura eu estaria a criar? As respostas costumam ser bastante claras. O problema não é a falta de conhecimento, é falta de coragem para agir sobre o que já se sabe. Liderar
É aceitar que por vezes alguém pode ficar desagradado contigo e, ainda assim, ter sido bem liderado. A popularidade mede o agrado do momento. A liderança mede o crescimento, a confiança e os resultados ao longo do tempo. As pessoas não precisam de um líder que diga sempre sim. Precisam de alguém previsível, justo e suficientemente corajoso para lhes dizer a verdade antes que os problemas se tornem irreversíveis muitas vezes. Talvez estejas a pensar, mas se eu for demasiado direto, posso perder a pessoa. É verdade que uma conversa mal conduzida pode ferir, mas o silêncio prolongado também fere. Apenas de forma menos visível. A pessoa continua a repetir um comportamento sem saber exatamente o impacto. Os colegas acumulam ressentimento e tu começas a relacionar-te com ela através da irritação. E quando finalmente falas, já não levas apenas um facto, levas semanas de frustração. E é por isso que o feedback cedo e sereno é mais humano do que a explosão tardia. Quanto mais cedo nomeias um desvio, menor precisa de ser a intensidade da sua intervenção. Pensa também na diferença entre intenção e impacto. A intenção pode ter sido ajudar um cliente. O impacto pode ter sido desorganizar toda a operação. A intenção pode ter sido evitar um conflito. O impacto pode ter sido permitir injustiça. Um líder escuta a intenção, mas gera o impacto. Pode reconhecer, acredito que quiseste ajudar, e ao mesmo tempo explicar. Desta forma, criaste este problema, ou seja, ser específico. Não precisamos de escolher entre compreender a pessoa e corrigir a situação. A maturidade de um líder está precisamente em conseguir fazer as duas coisas na mesma conversa. E se a pessoa reagir mal, não transformes a reação dele numa prova de que não devias ter falado. Dá espaço, baixa o tom e regressa aos factos. Podes dizer, exemplo, percebo que isto seja difícil de ouvir. Não estou a questionar o teu valor. Estou a falar deste comportamento específico. Depois escuta. Talvez exista informação que ainda desconheças. Se surgir um contexto legítimo, ajusta o apoio. Não apagues o padrão. A flexibilidade pode mudar o caminho e o prazo. Não precisa de destruir a responsabilidade pelo resultado. No fundo, liderança bondosa não é tornar tudo confortável. É criar condições para que as pessoas saibam onde estão e tenham a oportunidade de melhorar e confiem que o mesmo padrão vale para todos. A segurança psicológica não significa ausência de exigência. Significa poder dizer a verdade, admitir erros, pedir ajuda e receber correção sem humilhação. Uma equipa sente-se segura quando sabe que os problemas serão tratados com respeito e não escondidos até se tornarem crises. Faz agora uma pausa e pensa numa pessoa que te marcou como líder. Provavelmente não foi alguém que te facilitou tudo. Foi alguém que viu capacidades em ti e te disse uma verdade no momento certo e permaneceu disponível enquanto tu crescias. Essa combinação é o padrão. Exigência sem abandono. Não precisa de escolher entre coração e coluna vertebral. Um bom líder vive com os dois. É humano. Precisamos de líder realmente com as duas facetas. O desafio desta semana é simples e não é confortável. Identifica uma conversa que tens adiado para não desagradar. Escreve 3 linhas. O facto concreto, o impacto desse facto e a expectativa para o futuro. Depois,
marca a conversa nas próximas 48 horas. Sem acusações, sem rodeios e sem discursos intermináveis. Lembra-te, facto, impacto, expectativa. E no final, pergunta: de que apoio precisas para cumprir este compromisso? Bondade sem verdade enfraquece. Verdade com respeito transforma. Se esta mensagem te confrontou, partilha com o líder que precise de a ouvir. E lembra-te, se queres gravata, mas gravata com liderança, com coragem, não com necessidade de aprovação. Até ao próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas o teu caminho para a ação começa agora. Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica-a já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.